Oremos. Pai amado, muito obrigado pelo dia de hoje, Pai, é um privilégio estarmos aqui para aprender um pouco mais de Ti, que possamos ser tocados no nosso coração pela Tua palavra, a palavra de verdade, uma palavra que nos orienta, que nos fortalece, Pai, que possamos aprender como Deus atuou na igreja de Corinto, Pai. Obrigado por tudo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Gente, então a gente vai começar com um estudo fantástico. Eu estou amando, eu já estou só no primeira aula, já fiquei vitaminado, certo? Porque é uma coisa muito atual. Na realidade, né, falando com uma pessoa sábado ontem, eu falei assim, poxa, a carta de Coríntios é fantástica, muita coisa lá passava batida, e é muito atual. Aí a pessoa falou, mas Sr. Wagner, a Bíblia toda é atual, não é verdade? A gente pensa que não, a Bíblia é atual, ela não é antiga, ela é nova, ela se atualiza, porque é uma palavra viva, Deus é vivo. Então é muito importante entender que a palavra como um todo, ela é viva, amém? Amém, pessoal? Então, para começar um pouco de falar da primeira carta de Coríntios, que fica lá em Novo Testamento, nós vamos voltar a mais ou menos 2000 anos atrás, tá ok? 2000 anos atrás, aproximadamente, aconteceu uma coisa fantástica. O que aconteceu? Nasceu Jesus, né? E Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Agora, vamos voltar um pouquinho antes, vamos voltar agora no ano 51, depois de Cristo. No ano 51 depois de Cristo, lá saiu da Antioquia um apóstolo chamado, qual é o nome dele? Paulo, tá ok? Paulo. Mas vamos falar um pouquinho de Paulo, certo? Há mais ou menos, quando Jesus, isso aconteceu, a ida de Paulo para falar para o mundo sobre o Evangelho, porque aconteceu alguma coisa 20 anos atrás. 20 anos atrás, depois disso, aconteceu um fato muito importante. Qual foi o fato? Jesus foi crucificado e ressuscitou. E essa mensagem foi para que as pessoas que estivessem em Cristo saísse de Jerusalém, fosse para a Judéia, depois de Judéia, fosse para Samaria, depois de Samaria para qualquer outra parte do mundo, confins do mundo, para pregar do Evangelho. Aí foram uma galera, e ninguém sabia o que ia dar. E nessa galera, depois de 16 anos, apareceu um cara chamado Paulo. Paulo veio junto com uma revelação divina. Jesus, depois de 16 anos, não Jesus vivo, no apostolado de Jesus, Paulo não viveu. O chamado de Paulo foi direto dos céus, e ele caiu do cavalo, porque ele ia para Damasco. E quando ele ia para Damasco, houve um clarão lá, e Deus revelou para ele, diretamente, que Deus, foi quem? O nome dessa pessoa que se revelou para Paulo? Foi o quê? Quem foi você? Quem foi, gente? Quem foi que se revelou para Paulo? Jesus. Paulo, por que tu me, Saulo, por que tu me persegues? Então, Deus, Jesus que eu falo, que é Deus vivo, Filho de Deus vivo, ele pegou Paulo como instrumento de Deus. Isso, quanto tempo? 16 anos depois. Mais 4 anos, se dá 20. 20 anos, Paulo começa a espalhar o Evangelho. E saiu da onde? Da onde ele saiu? Da Antioquia. E nesse momento, mais ou menos, em que ano eu estou? Que ano eu estou agora? Paulo está saindo lá de Campos, aproximadamente, na primeira viagem, 48 anos depois de Cristo. Tá ok? Mas em Corinto, foi na segunda viagem. A segunda viagem dá em que ano? 51 depois de Cristo. Então, se eu vou falar de Corinto, em que ano vou estar? 51. Amém? Tá joia? E, ou seja, quando ele começa a fazer a ida para Corinto, faz quantos anos atrás que Jesus foi crucificado? 20 anos. E 20 anos passa muito rápido. Por exemplo, a Põe em Palavra tem quantos anos de vida? 16, falta só mais 4 para ficar com 20 anos. O que a igreja da Põe em Palavra está fazendo para o Evangelho crescer? Olha o que Paulo fez. E o que nós estamos fazendo? Só eu aqui tenho 9 anos. Eu vou dar um exemplo de 20 anos. 20 anos atrás, estourou um sucesso. Coloca aí primeiro, que eu falei, de um filme.
Coloque aí, meu filho. Bora ver se essa sonoplastia funciona hoje, na graça do Senhor. Rapidinho. Aí, ó, 20 anos atrás. 20 anos atrás foi o que? Lançado o filme? Não faz muito tempo não, vendo esse sonzinho gostoso? Agora, mais precisamente, 20 anos atrás, na Copa do Mundo de futebol, certo? Lá na França, toca aí. Nós se tornamos campeões mundiais e o Brasil ganha da Alemanha por 2-0. Deixa ele colocar lá. Tá bom? A gente vai só ouvir a transmissão. Maravilha, essa sonoplastia está atuando. Estava 0-0 o jogo. O Ronaldinho insiste. É gol! Gol! 20 anos, não tem brasileiro aqui não, meu irmão. Cadê o gol? Virgem Maria. 20 anos atrás. Ou seja, 20 anos passa rapidamente. E na primeira viagem, olha só, rapidamente, vamos lá todo mundo. Na primeira viagem, Saulo, o apóstolo Paulo sai com quem? Sai com quem? Barnabé. Aí eles vão para onde? Sai lá da Antioquia da Síria, vão lá para Chipre, vão lá para aquela parte de Pafos, vão lá para Acácia, para Galácia, para a parte oriental da Turquia, tá ok? Volta de novo, certo? Com Barnabé e vai de novo para Antioquia, terminou a primeira viagem. Passou alguns anos depois, pouquinho tempo, Paulo de novo, quanto tempo durou a primeira viagem? Fala assim, paz e amor. Levante aí, meu irmão, paz e amor, porque o teu cérebro vai trabalhar com o teu corpo. Demorou 2 anos. Na segunda viagem, Paulo agora sai com um cara chamado Silas. Por que ele sai com Silas? Por que ele sai com Silas? Porque ele brigou com Barnabé, tá ok? Isso está lá em Atos, história da igreja. Aí, Silas e Paulo saem e vão espalhar o quê? O evangelho. E vão lá para a parte da Turquia, vão lá visitar, a maior parte da segunda viagem, Pafília, Galácia. Na Galácia ele fica realmente muitas igrejas lá, a igreja de Gálatas, por exemplo, que é no livro que começa no Novo Testamento. Depois, lá ele recebe uma visão. Aí dessa visão, ele manda ir para a Europa, não vai mais para a Turquia. Turquia fica no Oriente, Grécia fica na Europa. Aí ele vai lá para Filipe, junto com Silas. Aí na segunda viagem, ele encontra um cara lá em Listra. O nome do cara como é? Ele trata como filho, como é o nome dele? Timóteo. Aí segue viagem. Aí vai lá, depois de Filipe, Tessalônica, aí depois vai lá para uma cidade chamada Atenas, depois chega lá em Corinto, finalmente. Aí chega sozinho, o pessoal ficou para trás, ficou lá em Bereia. Mas ele não desiste, e Deus estava com ele. O próprio Deus falou assim, Paulo, não tenha medo, não vai acontecer nenhum mal para você, porque eu estou contigo, só não pare de falar das minhas boas novas. Amém? Agora, vamos lá. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, tá bom? A nossa primeira aula de 1 Coríntios, uma alegria ver muitos irmãos aqui e vamos lá dar início, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre a cidade de Corinto, né? Como que é a extensão dela. Pode botar, mano, por favor. Essa aqui, tá bom? Uma representação também tá aí na meditação de vocês, que vocês receberam. E pode ir botando. Então a cidade de Corinto, né, como vocês podem ver, era uma cidade imensa, gente, muito, muito grande mesmo.
Era enorme, uma grande metrópole, pessoas iam, pessoas vinham, porque ela era considerada, eu já vou falar porquê, uma cidade de beira de estrada, entendeu? Então, muitas pessoas passavam por ali o tempo todo. E ela tinha mais ou menos 400 mil habitantes, 400 mil habitantes, sendo que a maioria eram escravos. E por que Paulo gostava tanto dessas cidades grandes? Porque era uma estratégia dele. Paulo, ele usava essa quantidade enorme de pessoas para anunciar a palavra, porque quanto mais pessoas tinham uma cidade, mais rápido a palavra se espalhava, mais rápido ele conseguia ensinar, mais rápido o evangelho era chegado ao maior número de pessoas. Então, por isso que Paulo gostava muito dessas cidades grandes, fazendo uma representatividade aqui no Brasil. Hoje, se Paulo viesse aqui para o Brasil, ele ia pregar para qual cidade? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, entendeu? Belo Horizonte, essas cidades com maior número de pessoas. Aí, como vocês podem ver, tá bom? Uma representação aqui, o templo, que o pastor vai falar melhor daqui a pouco. E também, aí também tem outro ponto muito importante, que vocês têm que saber esse mapa aqui. Aqui a cidade de Corinto, tá bom? Cidade de Corinto, ela quase é uma ilha, isso aqui. Só não é uma ilha por conta dessa faixa de terra aqui, ó, chamada Istmo. Anotem, é importante, Istmo. I-S-T-M-O, Istmo, T mudo. Essa faixa de terra, tá bom? Tem 6 quilômetros de extensão. E ela liga a parte sul da Grécia, né, ao país e também ao resto da Europa. E Corinto, né, 200 anos atrás, os romanos invadiram e destruíram ela completamente, essa cidade. Mais ou menos em 146 a.C. E seus habitantes, né, foram mortos ou vendidos como escravos. E uns 100 anos mais tarde, em 46 a.C., o imperador Júlio César, o que ele fez? Ele percebeu, isso é importante agora, ele percebeu que essa cidade, ela poderia se transformar numa grande metrópole comercial, por conta da sua posição estratégica. Ela poderia se transformar nisso, então o que ele fez? Ele mandou reconstruí-la e ela se tornou, né, a capital da província romana de Acaia. Não sei se vocês conseguem ler, está escrito aqui Acaia, tá bom? Essa província toda é a província de Acaia, que faz parte do Império Romano. Império Romano que a gente já estudou, né, na história da igreja. E hoje ela é Grécia, tá bom? Então o imperador enviou muitos romanos, cidadãos romanos, para morar nessa cidade de Corinto. Outra coisa... Tá bom. E Corinto, como eu falei para vocês, fica numa região estratégica entre o Ocidente para cá e o Oriente, tá bom? É muito importante isso. E lá existiam dois portos importantes que movimentavam a economia. Isso é bom vocês anotarem também. 2 portos importantes. O primeiro, Lecaion, LS, escreve como se diz, Lecaion, L-S-A-I-O-N, N de navio, Lecaion e Cencreia. Lecaion e Cencreia, C-E-N-C-R-E-I-A, Cencreia. Lecaion e Cencreia. Lecaion no oeste e Cencreia no leste, tá bom? Lecaion e Cencreia. Então, a posição de Corinto é extremamente estratégica e qualquer um que viajasse, né, por terra, por aqui, ó, em direção norte e sul, na direção norte e sul, teria que passar obrigatoriamente por lá. Por isso que ela é considerada uma cidade de beira de estrada, entendeu? E então é muito importante isso. Outra coisa muito importante. Quando se viajava de navio, né? Porque naquela época a maioria das viagens era de navio, porque era muito mais rápido, né? Claro que naquele tempo não existia avião, então o veículo de comunicação mais rápido, né? Era o navio. Então, quando o navio partia
saía daqui desse mar Egeu, se eu não estou enganado, né, pastor? Mar Egeu saía daqui, tá bom? E, em vez da mercadoria, do navio com a mercadoria, dar a volta aqui, para ir para outras regiões, o que ele fazia? Ele atracava aqui, nessa parte do porto de Cencreia, tá bom? Aqui, como eu já falei para vocês, e ele deixava a mercadoria aqui, e essa mercadoria era transportada para outro barco que já estava aqui do outro lado esperando. Aí ele atravessava aqui esse estreito, ó, aí ia embora para outros países, entendeu? Mas um detalhe importante, quando o navio era pequeno, o que acontecia? O navio não, o barco, né, no caso, ele atracava aqui no porto e os caras foram geniais nisso, pegavam o barco junto com a mercadoria, colocavam ele em terra, o barco com as mercadorias, e colocavam em cima de trilhos, e os caras iam arrastando, mano, os 6 quilômetros tudinho, até chegar no outro lado do porto, e lá o barco ia embora, entenderam? É mais ou menos assim que funcionava. Toda essa extensão aqui, como eu falei, tinha 6 quilômetros, entendeu? Então, é um detalhe muito curioso, muito interessante. E em Corinto, como eu falei, né, existia várias mercadorias de todos os cantos do mundo. Existiam tapetes, marfins, especiarias, lã. Então, existiam muitas pessoas lá ao mesmo tempo, comerciantes, marinheiros, empresários, escravos. Então, muitas pessoas tentavam ganhar a vida lá, muitas pessoas tentavam, de uma certa forma, ganhar um certo dinheiro, entendeu, lá. Então, essa cidade era muito importante, por isso que eu falei que era um fluxo de pessoas que era constante. Muitas pessoas indo e saindo o tempo todo. Então, você deve conhecer a fama, né, dessas cidades de beira de estrada, essas cidades na região portuária, né, que tem bares, prostíbulos, malandros, né, gente esperta. Então, tudo isso tinha nessa cidade de Corinto. Mas as coisas estão só começando, porque as coisas vão ficar pior. Vocês vão já ver isso. O pastor vai falar agora. Obrigado. Gente, é muita informação, mas a gente abre para você fazer pergunta. É muito importante você fazer pergunta, tá bom? Por favor. Tá joia? Vamos lá. Primeiramente, pode deixar. Pode deixar, depois tu tira, se for o caso. Não tem problema não. Primeiramente, qual o ano que nós estamos? Rapidinho. Qual o ano? 51. Quem dominava nesse mundo, nesse momento? Quem era o império que dominava o mundo todo? Vamos, gente, quem era o império? O Império Romano, tá ok? E o Império Romano dominava tudo isso. Quem é que foi para Corinto, em qual viagem? Primeira ou segunda ou terceira? Segunda viagem para Corinto, quem foi? Paulo. Paulo chegou lá para Corinto. Ele chegou lá e viu que a cidade era uma cidade estratégica. Porque de um lado é o Oriente, do outro lado é o Ocidente. Daqui para cá é a Europa. Aqui tem a Itália, aqui tem para cá, mais um pouquinho para cá, tem as 7 igrejas do Evangelho, Esmirna, Éfeso. Estão lembrados disso? Ficava bem aqui. Então ficava próximo isso. Então se localizaram? De um lado Europa, do outro lado a Ásia, ok? Mais próximo de Corinto, quem era? Hoje, qual o país da Bia aqui, atual? País atual, qual é hoje, tá bem aqui? Turquia. Qual é o país que é aqui hoje? Não, Grécia. Tudo isso aqui é Grécia. Macedônia é o norte da Grécia. Então, por que eu faço questão de falar isso? Porque existe. Tem mapa, tem estudo, tem geografia. A história da Bíblia não é um conto de fadas, é uma coisa real. Tá ok? Então, Paulo escolhia estrategicamente as cidades que poderiam influenciar. Aqui nessa cidade aqui, era muito forte o comércio, porque eles economizavam 350 quilômetros, em vez de sair do mar Egeu para o outro mar, aqui, eles saíam por aqui, às vezes pegavam embarcações, colocavam num trilho de madeira, empurravam o barco, quando o barco era grande, para o outro mar. Qual é a extensão? 6 quilômetros de terra, economizava quase 400 quilômetros. Os caras faziam isso, porque era rota comercial. Antigamente não tinha avião, então a quantidade de navio era muito grande, tudo era por navio.
Não existia trem, não existia carro. Estão entendendo o poder estratégico, geográfico de Corinto? Ou seja, o mundo todo passava por aqui, era marinheiro e tudo que era nação. A cultura era muito forte, os gregos tinham cultura, nessa cidade tinha uma coisa, que tinha uma rocha grande, tinha uma deusa lá em cima nessa rocha, 500 metros de altura tinha essa rocha. Adivinha qual era a estátua que estava lá dentro, lá em cima? Estátua Afrodite, a deusa do amor. E lá embaixo, né, porque a parte alta de Corinto era uma rocha, mas a parte baixa da cidade é onde o pessoal vivia. E lá embaixo, onde o pessoal vivia, tinha outro templo, com outra estátua de um cara chamado Apolo. O Deus da beleza, o Deus do canto, o Deus da poesia, o Deus que fala que o homossexualismo é aquela pessoa bonita e tal. Tem várias histórias do Apolo. Ou seja, tinha um Deus do sexo e o Deus do homossexualismo. Corinto era uma cidade complicadíssima. Mas é tão complicada que poderia ser assim, não vai dar certo montar uma igreja aí. Aí Deus falou, quem não, é o lugar ideal para transformar vidas. Amém? Deus tem uma coisa tão forte que ainda põe em palavra na cidade de Deus, que não colocou uma igreja, não colocou nem a deusa Afrodite, nem a Apolo, colocou duas igrejas da cidade de Deus, uma lá em cima e outra aqui embaixo. Amém? Aí alguém pode dizer assim, não, esse povo não quer nada com Deus, mas Deus fala para você, eu quero transformar a vida de vocês. Nós estamos muito mais próximos de Corinto do que você possa imaginar. Continuando. Nessa cidade, tem vários motivos que Paulo escolheu. Um dos motivos, já falei da geografia. Segundo, da parte da cidade comercial. Terceiro, lá era Grécia. Lá só tinha uma cidade mais importante, as 4 cidades mais importantes do mundo. Anote aí, Roma. Segunda, Alexandria, no Egito. Terceira, Éfeso. Quarto, Corinto. Ou seja, Corinto, naquele momento, era uma das 4 principais cidades do mundo. E tal como tinha aí Atenas, em Corinto tinha uma grande devoção para jogos. Roma, Alexandria, Éfeso e Corinto. Tá ok? E lá em Corinto tinham o quê? Jogos. Jogos eram muito fantásticos. Jogos. Certo? Brasileiro gosta de jogo? Claro que gosta de jogo. Paulo entendia isso. Tu acha que não tinha jovem nos jogos? Tinha. Tu acha que não tinha prostituição? Tinha. Tu acha que não tinha homossexualismo? Tinha. Mas Paulo fazia algo para os jovens serem atraídos. E Paulo falava tanto nisso. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, por favor. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Por favor. Era tão forte os jogos lá em Corinto, que quando era época de guerra, 2 nações estavam guerreando, parava a guerra, porque era o momento dos jogos. Porque os jogos eram mais importantes do que a guerra. Tá ok? Continuando. Verso 25, Coríntios capítulo 9. Leiam junto comigo, por favor. Vocês mesmos leiam aí, NVI. Todos, vai lá. Que dura. Qual era a analogia que Paulo estava falando? Que aquele esforço, aquela preparação para se ganhar uma coroa, porque tinha os pinhos, e aqui tinha próximo do sul da praia, tinha muito pinhos, e pegava dos pinhos a coroa, que está hoje até nas imagens do dinheiro. Então a pessoa fazia a vida dela todinha, para valer uma coroa, que logo se acabava. Aí Deus deu essa palavra pelo Espírito Santo, que nós cristãos não corremos por uma coisa que vai acabar, mas sim com uma coisa que é muito preciosa, que não acaba, que tem a vida eterna, tá ok? Amém? Porque vai ganhar uma coroa que dura para sempre, tá? Isso é super importante. Ou seja, isso era equivalente aos Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, que acabamos de ver, que nós fomos campeões na Copa do Mundo em 2002, se eu não me engano, tá? Vamos falar da religiosidade. Corinto tinha várias religiões, porque tinha vários deuses. Já citei 2. Quais são os dois deuses? Lá em cima, deusa do amor, e o outro que é o deus do homossexualismo. Quem é o nome dele? Apolo. Já basta isso. Agora o seguinte,
Quando na cidade, a cidade de Corinto tem duas partes, uma alta e a outra, uma alta e a outra. No templo de Afrodite, lá, tinha as prostitutas cultuais. Segundo os historiadores, eram 1000 mulheres. Quando elas não estavam mais durante o dia, mas durante a noite, elas desciam para a parte baixa, e lá elas faziam lá sexo à vontade para os marinheiros com os turistas. Era uma depravação total. Tá ok? Ninguém é de ninguém em Corinto. Só para você ter uma ideia da depravação total de Corinto, que até entre os romanos, quem já assistiu filme em seriado de Roma? Levante o braço. Eu quero duvidar de você. Todo filme de Roma tem o quê? Mulher? Mulher o quê? Mulher nua. Todo filme, todo seriado de Roma tem homem beijando homem. Tem ou não tem? Porque é histórico. Corinto era muito pior. Era famosíssima por causa disso. Ou seja, a religiosidade era de deuses. Lá, na parte de baixo, tinha um local chamado Ágora. Ágora significa praça principal. Sabe qual era a principal atividade, segundo os historiadores dos corintianos, dos coríntios, que ficavam lá? Iam para essa praça para assistir discurso de personalidades filosóficas. Eles gostavam muito disso, por causa da influência do grego, tá? Aí, dos jogos. São duas coisas que eles gostavam muito. Ou seja, nessa cidade também tinham os intelectuais. Nessa cidade, em Coríntios, tinha lá, às vezes, aquela pessoa falava assim, olha, aquela garota é de Coríntios. O sinônimo daquela garota é uma prosti. Tá ok? Porque todo mundo lá em Coríntios era nessa parte sexual muito ruim. Outra coisa também, segura a peteca aí. Aquele cara que não presta. Pense num cara que não presta. Pense num cara que é podre. Pense num cara que é pior do que os piores. Pensa bem, ele é de Coríntios. Certa coisa nunca muda, né? Na rua do Jânio é o quê? Agora que pegaram, tá? Ou seja, Coríntios, 1 Coríntios 2,3, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2,3, para a gente finalizar. 1 Coríntios 2,3, fale rapidinho. 2,3. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse pano de fundo nos ajuda a compreender porque Paulo fala isso em 1 Coríntios 2,3. Ou seja, Paulo estava com fraqueza, temor e com muito tremor que tivesse entre vocês. Porque o capítulo 2 fala, verso 3, certo? Diz, e foi com fraqueza e temor, com muito tremor que eu estive com vocês. Porque ele estava na boca do leão, pronto para ser devorado. Só o Senhor para fortalecer ele. Amém? Continuando. Não esqueça, qualquer dúvida você faça a sua pergunta. E agora nós vamos para o tempo, o começo de um tempo tenebroso. Depois de tudo que ele passou, Paulo, chegando aqui, né? Depois de quê? Depois dele ter sido espancado em Filipos, depois dele ter sido preso e expulso da cidade, e depois ele foi para Tessalônica, e Beré, e lá ele pregou, e depois foi expulso de novo. E depois ele foi para Atenas e ficou indignado lá, porque ele falou, muitas pessoas ouviram, mas poucas acreditaram. E depois dele se encontrar sozinho, se encontrar sem ninguém, totalmente triste. Depois de tudo isso, Paulo, ele volta para onde? Para Corintos. Depois que ele volta para Coríntios, ele se encontra ali sozinho fisicamente, se encontra tenebroso, um pouco triste, emocionalmente esgotado. Tudo parecia muito sombrio para ele. Quando nós temos a mania de, quando cristãos, se nós olharmos para trás, para o nosso passado, sabemos que Deus agiu muitas vezes na nossa vida, né? Geralmente Ele age na nossa vida, né? Só que nós nem percebemos. E quando a gente está num momento difícil, o que a gente quer? Que Ele haja de novo, né? Por Deus. E Deus sempre fez isso e sempre vai fazer. E nessa parte, Ele agiu muito bem com Paulo. E o que Ele fez com Paulo?
ele deu uma bênção bem legal, chamada amigos. Ele foi para Coríntios e encontrou 2 amigos lá, chamado Áquila, anote o nome, Áquila e Priscila. Pessoas preparadas por Deus para que naquele momento eles tivessem um encontro divino ali. Ele encontrou ali naquela cidade amigos de verdade, amigos que morreriam por ele, como ele fala em Romanos 16, 3, 4. Saudações, Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscariam a própria vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Algum dia você já orou para Deus assim, pedindo, Deus, por que o Senhor não manda uma pessoa assim, no meu emprego, no meu trabalho, na minha rua, aonde eu possa falar de Deus, conversar de Deus com eles. Paulo acabou tendo esse encontro com 2 judeus. Anota aí, Áquila e Priscila eram judeus. Romanos 16, 3, 4. E Paulo, eu vou falar para vocês como ele encontrou Priscila e Áquila. Provavelmente ele devia estar procurando um emprego para se sustentar, né? E Áquila e Priscila, eles eram fazedores de tendas. E quando eles se encontraram ali, eles tiveram tanto uma ligação de profissão, quanto uma ligação de fé. O que importa agora, depois disso, é que eles se tornaram um trio. Qual é o trio? Paulo, Áquila e Priscila. Áquila e Priscila também chegaram, na época, em pouco tempo, a Coríntios. Por quê? Eles foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, junto com todos os judeus. Dizem Atos 18, 2. Ele fala assim, ó, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Atos 18, 2. Deus fez isso tudo acontecer. De fato, está na Bíblia que os judeus foram expulsos de Roma. Eles foram expulsos de Roma, fazendo com que a população judaica em Coríntios crescesse bastante. Havia uma população judaica lá em Coríntios muito grande, muito grande. Na cidade de Coríntios tinha muitos judeus. Por causa da expulsão de Roma, porque Coríntios ficava perto de Roma, né? E era uma cidade, como o Railan falou, de muitos negócios bons, né? Era uma cidade onde os barcos passavam, então ali era uma boa oportunidade de emprego, essas coisas. Para vocês terem ideia, a sinagoga, ela tinha uma quantidade mínima de 10 homens. E quando eles iam para a sinagoga, tinham mais de 10 homens, porque era uma quantidade muito grande por causa dos judeus. Eles vieram de Roma, eles foram expulsos, vieram para cá, então tinha uma quantidade muito grande. Imagina quando Áquila e Priscila foram expulsos da sua casa em Roma, como eles se sentiram, né? Poxa, eles tinham uma casa ali, provavelmente eles deviam ter um negócio lá, né? E eles foram expulsos da cidade. E eles devem ter se perguntado, por que isso aconteceu comigo? Por que deve estar acontecendo, né? E talvez você já tenha tido esse mesmo pensamento, né? Quando você veio para outra cidade, ou quando você veio de outra igreja para cá, né? Por que eu fui expulso da igreja? Por que eu tenho que sair? E é possível, que eu quero que vocês entendam, que Deus, Ele é tipo um maestro de uma orquestra. Tem uma orquestra lá atrás cantando uma música. Vamos dizer que essa música é a sua vida. E Deus está ali regendo ela. Então, cada nota que a sua vida dá, cada música que ela dá, Deus está no controle, certo? E Deus fez isso com Paulo e Áquila e Priscila. Fizeram ele ter um encontro divino, onde os três ali se juntaram, tanto numa profissão quanto na fé, para espalhar a palavra de Deus, para criar outras igrejas. E a minha pergunta é, e você, está atrás dessas pessoas
atrás de amigos aonde você possa encorajar, ou até mesmo evangelizar para trazer para Deus. E o ponto principal dessa história toda que eu contei, que eles formaram um trio e também tiveram que fazer outras igrejas, é que Deus, Ele usa você para trazer outras pessoas para Ele, para tentar fazer o evangelho dele espalhar. E foi isso que aconteceu. E agora vamos com um quinteto com o pastor Wagner. Tá legal. Obrigado, filhote. Alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Ninguém tem dúvida? Péssima situação. Se você não tem dúvida, eu tenho dúvida, mas você não tem dúvida, você não está falando a verdade, minha irmã. Eu perguntei de uma menina aqui, uma moça, né, uma mana querida, qual foi o versículo que ele falou? Aí eu não sei. Qual foi o versículo? Romano 16 e tal. Eu falo. Você não pode sair aqui com um negócio, sabe, só de ouvir. Você tem que perguntar. Se você perguntar, você vai aprender. Não adianta nada de descarregar a informação e não ter interação. A expulsão dele de Roma foi porque eles eram cristãos? Está falando de quem? De Águia e Priscila. Sim. A igreja foi perseguida, história da igreja, certo? Nero começou, certo? Cláudio, que era imperador, também expulsou todos os judeus de Roma. Quando eles expulsaram, Áquila e Priscila foram para Corinto. Lá, corrigindo, ele não voltou para Corinto, ele nunca tinha andado em Corinto. Eu estou na segunda missionária. Corinto foi fundada em que viagem de Paulo? Primeira, segunda ou terceira? Segunda. Então a primeira vez que ele chegou lá em Corinto. Quando ele chegou lá, ele conheceu quem? Um casal. Deus colocou isso lá. Porque ele estava sozinho. Por que ele estava sozinho? Porque Silas e Timóteo tinham ficado, aqui, não se lembra aquele mapa lá? Tinham ficado em Bereia. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 17. Rapidinho. Atos capítulo 17, verso 15. Por favor, rapidinho. Que eu saí do meu roteiro para dar essa orientação, que é muita informação. Tá? Continuando. Verso 15, verso 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para litoral, porque os judeus que estavam vindo da Tessalônica estavam expulsando, estavam ameaçando. Aí o pessoal mandou o Paulo sozinho para frente para o litoral, Atos capítulo 17, verso 14. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele. Então, Paulo vai para Corinto, mas antes de ir para Corinto, qual é a cidade que ele volta? Cadê o mapa? Vem aqui o mapa, rapidinho, o mapa ajuda muito. Segura o mapa vivo, segura o mapa aqui, rapidinho. Gente, rápido, gente. Corre, fica aqui. Gente, aqui, vamos lá. Segura o mapa. Segura o mapa. Olha o seguinte. Gente, Nelma, aponta aqui onde é que Paulo estava antes de Corinto. Antes de ele chegar em Corinto. Rapidinho. Aponta. Isso. Antes de Atenas, aonde estava Paulo? Vamos, aponta. Levanta, menino. Levanta rápido, aponta o dedo, pega o dedo, aponta. Está perdido? Bereia. Deixa eu ver. Carol, antes de Bereia, onde estava Paulo? Vem aqui, aponta rapidinho. Aponta. Aponta o dedo. Onde que Paulo estava antes de Bereia? Não. Antes de Bereia, ele estava onde? Olha aqui, Paulo. Eita, calma. Ele estava aqui, ó. Fica aqui para o outro lado aqui, minha filha. Não, fica aqui para cá. Tessalônica. Agora a pergunta não quer escalar. Célio, aonde estava Paulo antes de Tessalônica? Vem apontar aqui. Não tem nenhuma dúvida. Senão a gente corre, você não aprende nada. Isso. Qual o nome dessa cidade? Pensou que ia ser fácil assim? Teve dúvida? Por que não perguntou?
Qual o nome dessa cidade? Nessa cidade, Paulo chegou lá, expulsou o demônio de uma jovem, que era escrava. E, em vez de ele ganhar algum prêmio, ele foi jogado no tribunal. Foi nessa cidade aqui. Qual o nome dela? Filipos. Não tem a carta de Filipenses? Está em Atos. Então, Paulo veio. Vamos lá, qual o nome da cidade? Depois foi para... Depois... Antes de ele vir para Atenas, Paulo falou assim, não, Paulo só para Atenas, fica quem aqui? Silas e Timóteo. Barnabé não, Barnabé tu me chutou, meu irmão. Quem falou Barnabé? Aí tu me chutou, porque Barnabé está na segunda viagem? Não, desde o começo, a segunda viagem foi quem? Desde o começo foi quem? Paulo e Silas. No lugar de Barnabé veio Silas. Aí Silas e Timóteo ficaram aqui, ó. Acabei de ler para vocês. Aí mandaram Paulo para o litoral, ó. Litoral, próximo do mar. E daqui ele foi para Corinto. Aqui ele esperava encontrar. Agora é que eu chego para vocês. Obrigado. Uma salva de palmas para o nosso ajudante aqui. Tudo isso que foi colocado foi o Pedrinho que me ensinou. Amém? Amém? Não, o Pedrinho é fantástico. Aí quando ele chega aqui, agora, Paulo se reencontra. Agora não é um trio. Ou seja, Paulo não conhecia Priscila. Mas eles estavam ligados pelo Espírito Santo, pela fé. Entendeu? É como tu chegar numa cidade para levar um evangelho e Deus colocou um casal lá para te conhecer, para trabalhar, para compartilhar a fé. E trabalharam isso. Isso é a mão de Deus sendo movida, porque quem está com Deus não está sozinho jamais. Depois de eles fizerem aquilo que tinham que fazer lá em Beré, em Tessalônica, o Timóteo foi também para lá. Então Timóteo, cadê o Timóteo? Tá. Aí tem aqui Silas, chegou aqui, e Timóteo chegou aqui. Ei, Timóteo, fica aqui, Timóteo. Agora não é um trio, é um quinteto. Aí eu quero falar, o que é um trio? O trio é uma equipe. Um conjunto de pessoas não quer dizer que seja equipe. A igreja não é um grupinho de pessoas. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Nós somos de Deus. E quem é grupo tem a mesma meta. Quem está parte de uma equipe, verdadeiramente, tem uma meta, tem uma direção. Rima só para um lugar. Às vezes dentro da equipe tem um cara que vai ser contra, fica remando contra, fica criticando. Isso não é equipe. Equipe é todo mundo indo na mesma direção, fazendo um gol para Deus. Amém? Amém? Isso, Deus coloca isso aqui, ó, em Corinto. Pega uma equipe unida para levar o evangelho para Corinto, que é uma cidade que precisava muito. Porque na própria palavra de Deus fala, nesta cidade muitos são meus. Por isso, Paulo, fique, não vai acontecer nenhum mal com você. Você não vai ser, nada vai ser prejudicado para você. Aí ele colocou esse quinteto aí. Continuando. E assim que é bom, diga, meu irmão. Dentro desse contexto. Fale mais alto, tira essa máscara e fale alto. Fale mais alto, eu não estou ouvindo direito. Foram os judeus. Desculpe, quem foi expulso de Roma foram os cristãos. Mas os primeiros cristãos eram os judeus, depois se tornaram gentios também. Então tinha dois tipos de cristãos em Roma: o judeu e o gentil. Tá ok? Áquila e Priscila eram o quê? Judeu, foram expulsos. Mas todos os cristãos aceitam o caminho, tudo está sendo perseguido lá. Fechou? Continuando. Ou seja, alguns historiadores falam que Corinto é a fossa da depravação do mundo. Ou seja, tudo que não prestava estava em Corinto. Mas o poder de Deus é tão grande que Deus transforma as pessoas através do poder do Evangelho. Não tem nada impossível para Deus. Tá? O Evangelho pode transformar qualquer um em qualquer lugar. Também pode transformar em Corinto. Amém? E também pode transformar na cidade de Deus. Amém? Continuando. Resumindo, aqui era uma cidade, Corinto, super
conhecida. Vamos lá, finalizando. Conhecida por quê? Diga uma coisa que era conhecida. Por quê? Vamos lá, dona Linda, conhecida por quê? Corinto era conhecida naquele mundo, antigamente, por quê? Diga uma coisa só. Por que a cidade era conhecida? Por quê? Ajuda ela aí. Comércio intenso, internacional. Todo mundo passava ali o comércio marítimo lá. Então tinha muito o quê? Tinha muito navio, tinha muito o quê? Tinha 2 portos, tá? Tinha um porto no Oriente e no Ocidente, né? No Ocidente, na zona, no caso Oeste, era Lancreia, né? Lancreia, como é o nome do porto? Lecaion. E o outro qual é? Sencreia. Sencreia era o maior porto, um dos portos mais famosos do mundo era Sencreia. Pode perguntar em qualquer livro de história. O que mais Corinto era conhecida? Prostituição, deusa, o que mais? Que mais? Certo? Jogos. Era a segunda capital mundial de jogos. Brasil é conhecido por quê? Pelo futebol. Depois disso, é só coisa que não presta, carnaval e tal. Nós estamos mais próximos de Corinto que tu possa imaginar. Acredite em mim. Tá ok? Continuando. É importante fazer uma reflexão no que nós estamos passando e você anotar aquilo que é novo para você. Porque aquilo que é novo chama a sua atenção. O que não pode é você ficar com dúvida e ficar calado. Tá bom? Porque está aqui para aprender. Ou seja, lá em Corinto, isso que eu ia falar, nesse porto de maior transações comerciais, sabe o que o Paulo queria, na minha opinião? Trazer um novo produto de exportação. O produto mais valioso para exportar, para espalhar para o mundo todo. Qual é esse produto? O Evangelho. Amém. Esse caboclo, é isso aí. Esse é o produto que ele queria passar para exportar. E lá em Corinto, Deus falando para o Paulo, queria o quê? Pregar o Evangelho. E lá em Corinto queria pegar o quê? Uma igreja. Igreja de Deus. Porque o dono da igreja é Deus. Ok? Deus abençoe a todos. Já estou me expulsando ali, olha. Gente, qual era o local que Paulo sempre usava como estratégia para falar de Deus? Qual o local que ele ia? Em toda a cidade ele ia no local. Sinagoga. Então vamos falar um pouquinho da sinagoga, tá bom? Tá, coloca aqui a sinagoga. Sinagoga, certo? Teve uma hora que Paulo foi, está escrito isso na parte. Vamos ver para a Bíblia? Atos 18, por favor. Atos 18. Vamos ver. Antes de mais nada, vocês vão ler Atos 16, 17, 18 para dever de casa. Muito importante. Quando anota aí, Atos 16, 17. Leia sobre isso. Atos, rapaz, tu é fantástico, eu não me lembrava disso. Só que em vez de só ler 18, vai ler 16, 17, 18. É a tarefa nossa, tá bom? Anota aí, por favor, tá, José, para me ajudar. Vamos lá. Chegou uma hora que o pessoal lá da sinagoga, que estava recebendo o Paulo, chegou uma hora que eles não quiseram mais ouvir a pregação de Paulo. Eles ficaram irados, certo? E ele foi praticamente expulso de lá. Aonde está isso? Vamos ver, Atos 18, rapidamente para você, abra aí, por favor, tá joia? E vê o capítulo 18, verso 5. Bora ver aqui. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, o que é Macedônia? Isso aqui, ó. Macedônia é uma cidade? Falso ou verdadeiro? Falso. O que é Macedônia? É o quê? Uma província romana. O Império Romano era dividido por províncias, e cada província tinha várias cidades. Então, a província de Macedônia, que hoje é a Grécia, aí o Paulo ficava em cada uma, levava a palavra de Deus aonde? Em cada cidade dessa, onde que ele ia? No local chamado sinagoga. Só que chegou um ponto lá em Corinto, certo? Atos capítulo 18, certo?
verso 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, ou seja, Silas estava em Bereia, Timóteo em Tessalônica, saíram daqui, foram encontrar com quem? Com Paulo em Corinto. Quando isso aconteceu, Paulo deixou de fazer tendas, porque o povo de Corinto não ajudava Paulo no seu sustento. Ele não se dedicava unicamente à pregação. Só depois que chegou o pessoal dele, aí ele pôde fazer só pregação, ser um homem dedicado para a palavra de Deus, exclusivamente. Isso é muito importante você entender. Verso 5, acompanhe agora comigo, vai começar na Bíblia, certo? Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era Cristo. Certo? Antes disso, quem é que sustentava Paulo junto? Era um casal que trabalhava também junto com Paulo, que deu até hospedagem para ele, que não tinha onde morar. Mas ele encontrou, Deus colocou quem? Esse casal, qual é o nome desse casal? Áquila e Priscila. Então, Áquila e Priscila, além de recepcionar e hospedar em Paulo, ainda compartilharam a profissão, porque tanto ele, quanto Paulo, quanto Áquila, faziam tendas para o seu sustento. Mas quando chegou Silas e Timóteo, ele parou de fazer tendas e só fez a pregação unicamente. Amém? Amém? Continuando. Verso 6. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então, chegou, nessa hora, Paulo tinha uma capa. Paulo tinha uma capa assim, né? Então, quando ele estava na sinagoga, e o pessoal não quis mais ouvir a palavra, e começaram a falar coisas amaldiçoando Deus e tal, e ele falou: então, eu não quero mais saber nada de vocês, agora eu sacudo a minha capa. Sacuda a minha capa, agora com vocês eu entrego. O sangue derramado em vocês não pertence mais à minha responsabilidade, que eu levei a palavra de Deus. Agora eu vou para os gentios. Aí ele pegou a capa e foi para os gentios. É o povo da sinagoga, exatamente. Eu estava na sinagoga. Perfeito, é isso aí. Tá ok? Continuando. Na sinagoga, Paulo pregava todos os sábados. Os judeus começavam a não querer mais ouvi-lo, se opondo a Paulo, discordando de Paulo, contradizendo Paulo, xingando Paulo e amaldiçoando. Aí falou: então não, basta, eu não quero mais saber de vocês. Tá ok? Aí ele saiu da sinagoga, do lado, parede contra parede, encontrou a casa de um homem temente a Deus. E na casa temente a Deus, o nome desse cara é chamado Tício, justo, bem do lado da sinagoga, porta a porta. Tá? Tício, um homem temente a Deus, ele abre as portas da sua casa para a pregação do evangelho. O local parece bem estratégico. Eu não posso falar da sinagoga, mas da casa do lado eu posso. Amém? Tá ok? Facilitou até para aquele judeu que queria se converter, é só sair para o outro lado. Né? Deus é muito bom, maravilhoso. Continuando. Aonde está isso? Está em Atos. Tá ok? Continuando. Verso 7. Vamos lá. Navegando na Bíblia, verso 7. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício justo, que era temente a Deus, e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, e toda a sua casa, e dos coríntios que os ouviam. Muitos criam e eram batizados. Começou a andar certo. Aonde tem muita oposição para Deus, Deus não trabalha. Mas aquela casa que aceita Deus, Deus coloca mais gente. Amém? Isso é muito importante para a igreja aprender. Igreja que não aceita Deus, igreja que não crê em Deus, Deus não coloca a gente não. Deus só coloca no lugar gente que tem gente dele. Amém? Para aumentar. Está muito mais perto da põe palavra que vocês possam imaginar. Não falei para vocês que Coríntios é muito mais perto do que a gente possa imaginar? Continuando. Quando Paulo estava aqui, nessa parte aqui, indo aqui da Macedônia, antes da Macedônia, que parte é isso aqui? Aqui é Europa, a parte Ásia, Oriental. Qual é o nome desse país? Onde tem as 7 igrejas? Éfeso, de Minas. Qual é o nome desse lugar? Bora, gente, bora? Filipe? Filipos, não, Filipos aqui.
Turquia. Então, quando ele estava evangelizando na Turquia, antes de ele ir para cá, ele recebeu uma visão. E a visão foi, Deus falou assim, vá para Macedônia. Ele estava no Oriente, ele estava na Ásia. Então ele foi da Ásia para a Europa. Qual foi a primeira cidade que ele pisou o pé na Europa? Qual foi a primeira cidade? Aponta aí. Filipe. Está entendendo que mapa ajuda? Mapa, tu se sente no mapa, tu vai aprender. Mas se tu não se sente no mapa, porque o mapa não mudou, isso aqui existe. Hoje isso aqui, onde é a Cássia, é a Grécia. Onde é Macedônia, é a Grécia. A Grécia do Norte tem um país chamado Macedônia. Vai no mapa hoje, procurar. Hoje, inclusive ganharam da Alemanha. O time da Macedônia. Macedônia existe, é uma parte do norte da Grécia. E a parte abaixo do norte, que é a parte do sul, é o Corinto. Até hoje, Atenas existe. Até hoje existe lá os monumentos dos deuses antigos. É só viajar lá, vai ter lá em foto. Então isso é real, gente. Tá ok? Continuando. Ele recebeu uma visão. Quem recebeu essa visão? Paulo. Ou seja, Deus se revela aos profetas através de visão, através de sonho ou de uma mensagem direta. São as três coisas que a Bíblia dá. Todo homem que quer ser profeta, ele tem que receber uma visão de Deus, ele tem que ter um sonho, ele tem que sonho seja revelado e tem que ter Deus ter falado diretamente. Uma dessas três formas. Paulo recebeu uma visão. Aí ele falou assim, Paulo, eu quero que tu vá mais para longe. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, verso 9 e 10. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Certa noite o Senhor falou em Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Qual é a cidade? Corinto. Ok? Super importante você entender isso. Lá nessa cidade tinha um governador de Acaia. Acaia é cidade? O que é Acaia? Província. Quantas províncias tem aqui? 2. Qual é a primeira? Segunda? Aqui tem um governador. Como é o nome desse governador? Gálio. Está escrito na Bíblia, Gálio. Então levaram Paulo para um tribunal, porque estava fazendo confusão. E lá no tribunal, Gálio falou assim, ei judeu, isso é problema de palavra entre vocês. E não tem nada a ver com isso. Aí o que aconteceu? Paulo saiu e Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, foi, como é que se fala? Espancado. Espancado. Tá? E aí, por que ele foi espancado? Tem duas teorias. Os judeus ficaram chateados porque ele não conseguiu reverter a situação. Ou então os gregos ficaram chateados porque tinha tumulto. E nesse tumulto queriam descontar em um judeu. E o judeu mais próximo era ele, Sóstenes. Bem possível, abre a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1. Bem possível que esse Sóstenes, que foi agora espancado, por causa do trabalho do evangelho de Paulo, tenha sido o auxiliador, o cooperador de escrever a carta de 1 Coríntios. Isso não é fantástico? Lê aí, eu, apóstolo de Deus, Paulo, certo? Está aí? Está aí. Já leram? Capítulo 1, verso 1 de 1 Coríntios. A carta que nós estamos estudando. Rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 1, gente, vamos lá. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, essa carta foi escrita por duas pessoas. A maior parte dela foi por quem? Por Paulo. E acompanhada, auxiliada por quem? Sóstenes. Amém. Falso ou verdadeiro? Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios? Falso ou verdadeiro? Falso. Quem escreveu a primeira carta de Coríntios foi? Duas. Paulo? Está escrito aí. Wagner, Railan e Josué, damos aula do CENIB. Quem dá aula do CENIB é o Wagner? Falso ou verdadeiro? Falso. Quem dá aula do CENIB é Wagner, Railan e Josué. Aqui, lá em 1 Coríntios, chamado pela vontade, ele está dizendo que Paulo e o irmão, estou dando as boas-vindas, as boas notícias para a igreja de Corinto. Então, a primeira carta de Corinto foi escrita por duas pessoas, Paulo e Sóstenes, tá bom? Deus abençoe. Continuando. Porque se a gente passar só informação para você e você não perguntar, você não vai aprender. Ou estou errado? Ok? Vamos lá. Bom,
Mas Paulo não ia ficar lá para sempre, né? Uma hora ele ia embora. Então chegou a hora de partir. Esse é o próximo tópico, hora de partir. Se vocês quiserem anotar, tá bom? Então Paulo, ele ficou, né, ele viveu aqui em Corinto por 1 ano e meio. Anotem, essa informação é muitíssimo importante, 1 ano e meio. Ele viveu aqui na cidade de Corinto. E nesse período, Paulo conheceu cada detalhe dessa cidade, cada detalhe mesmo. Até os pontos bons, né, que era praticamente nenhum, e até os piores detalhes que tinham lá. Ele conheceu, viu de perto inúmeros rituais pagãos que existiam naquela cidade, a prostituição, o homossexualismo, a pedofilia, né? E todo tipo de podridão imoral que existia naquela cidade, Paulo conheceu, viveu. Ele também visitou o mercado de carnes, né? Viu os jogos ístmicos, como o pastor falou, as lutas nas arenas. Então, Paulo passou por tudo isso em 1 ano e meio, ou seja, 18 meses, né? 1 ano e meio, 18 meses, você pode colocar lá na sua prova. E o que Paulo fez, né, de tanto tempo nesse lugar? A resposta está em Atos 18:11, anotem aí. Atos 18:11. Atos 18:11 que diz assim: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Era simplesmente isso que Paulo fazia. Ensinava a palavra de Deus, isso aqui. A palavra de Deus. O quanto será que não era difícil? Imagine o trabalho de Paulo para discipular, para levar o irmão para fazer um com Deus, para levar o irmão para fazer CENIB. O quão difícil será que não seria, né? E numa cidade gigantesca, essa que a gente viu, né? A cidade de 400 mil habitantes e toda hora entrando, saindo gente dali. O quão difícil não seria, não foi para Paulo. E assim, levar a palavra, né? Mas será que Paulo não poderia fazer mais coisas, né? Será que Paulo não podia ir lá no templo da Afrodite, ou ir lá no templo do Apolo? Será que ele não podia tentar parar com o homossexualismo, tentar parar com a pedofilia? Será que ele não podia ter feito isso? Podia sim. Mas o ponto principal de Paulo foi acreditar na palavra de Deus, no poder transformador da palavra de Deus, porque não ia adiantar de nada, gente, Paulo ir lá para frente fazer uma passeata, uma marcha nas cidades de Corinto, com todos os outros cristãos que tinham aceitado a Deus. Não ia adiantar de nada, porque Paulo acreditava que somente a palavra podia mudar. Somente a palavra podia mudar aquela cidade imunda, que o pastor falou tanto, todos nós estamos conhecendo agora. Então, apenas ensinando a palavra que poderia mudar a situação de Corinto. E já falei da marcha, né, que ele poderia ter feito. E como nós vimos, né, Corinto era descrito como a fossa do mundo, como o pastor falou, por onde iam negociantes, onde tinha vagabundos, caçadores de dotes, gente em busca de prazer, pessoas que tinham sido expulsas, tinham saído de suas cidades, outras cidades, e um lugar com um porto mais imoral que qualquer outro do Império Romano. Era os portos de Corinto, esses que a gente já ensinou. Quais são mesmo? Qual é o primeiro com L? Lecaion e... Qual mesmo? Lecaion. De novo, Lecaion. Isso, Lecaion e Sincré, não esqueça, tá bom? Então, tinha o porto mais imoral do mundo, mas foi justamente nesse lugar que Deus resolveu estabelecer uma igreja. Já imaginou? Num lugar todo podre desse, sujo, cheio de pecado, imoralidade, Deus falou justamente que ia fazer uma igreja ali, e ali se estabeleceu uma igreja, que foi de Corinto. E, por exemplo, né, o pastor sempre diz que esse lugar aqui é um lugar podre, né, um lugar que a gente
planta, a gente leva a mensagem para o irmão, a gente tenta fortalecer ele, mas infelizmente não fica ninguém, né? Assim também era Corinto naquele lugar. Mas talvez seja nesse terreno podre que Deus vai agir e transformar a cidade de Deus em um lugar melhor. Amém? É nisso que nós devemos acreditar. No nosso grupo mesmo, acredito que vocês estão a par, né, de toda a situação que está ocorrendo aqui, né, na nossa cidade. Tudo isso. Será que vocês acham que está precisando ou não de Deus essa cidade de Manaus? Está precisando, né? Então nós devemos ir lá e levar a palavra. Porque existem duas estratégias de Paulo: pregar a palavra e estabelecer uma igreja. E Paulo não precisava fazer sonho de Natal, não precisava fazer caipira festa, não precisava fazer Natal dos Heróis, não. Ele levava o simples, que era a palavra. E a pessoa ia lá e aceitava Cristo. Então, acredito que já começou com um grande ensinamento para mim, né? Que é de levar a palavra, a gente fazer o simples para tentar alcançar o maior número de pessoas. Amém? Agora, pastor Wagner. Gente, nós estamos em que ano? 51. Em que viagem de Paulo? Todo mundo tem que participar. Senão, tá ok? Em que viagem de Paulo? Segunda viagem. Fale mais alto. Segunda viagem. Certo? Quem mandava no mundo? Roma. Quanto tempo atrás foi que Jesus morreu? Quanto tempo atrás? Quantos anos atrás? Quando estava aqui em Corinto, Paulo? 20 anos. Lembra do tema lá do filme Titanic, certo? Tudo isso é para reviver vocês. Ou seja, em pouco tempo o evangelho está sendo espalhado pelo mundo. Amém? Amém? Vamos lá. Cadê minha Bíblia? Está aqui. Eu estou preferindo ir na Bíblia do que ficar falando, decorando, para vocês verem que a gente não está falando coisa da nossa cabeça, mas está falando coisa do Evangelho. Eu acho legal a gente aprender Coríntios, por quê? Vou explicar por que em Coríntios. A gente vai explicar melhor na segunda aula, mas vamos começar aqui, senão eu vou atrapalhar vocês. Certo? Certo? Gente, tu acha que Paulo tinha que ficar parado lá em Coríntios, na sua opinião? Ele tinha que chegar uma hora que ele tinha que ir para outros lugares, e chegou esse momento, essa é a minha parte. Então chegou um momento em que Paulo ia ser levado para outra cidade, para ele conquistar para o Evangelho, para Cristo, para salvar a alma de muitos que vão perecer por não aceitarem Cristo, Senhor Jesus Cristo como Salvador. Quando ele sai, ele está no final de Corinto, ele está no final, no começo da segunda viagem. No final. Então agora vamos pegar o final. Quando ele sai de Corinto, lá e tal, porque ele vai ter que voltar para onde? Fale todo mundo, para onde? Quem enviou Paulo para a segunda viagem? Quem enviou Paulo para a primeira viagem? Quem enviou Paulo para a primeira viagem? Quem foi? Antioquia. O Espírito Santo selecionou 2 homens. Está lá escrito na palavra de Deus. O executivo do Evangelho, o agente executivo é o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. Tá? Continuando. Aí, Paulo se despede e vai para o porto de Cencreia. Porque tinha que pegar o navio, partir, né? Eu ia falar avião, olha. O navio para voltar para Antioquia. E quando ele faz isso, para ir para Cencreia, para embarcar num navio de volta para Antioquia da Síria, ele rapa a cabeça por um voto que ele fez. No caminho de volta para Antioquia, Paulo deixa... Cadê Éfeso? Me arranja Éfeso. Cadê Éfeso? Pedrinho, cadê Éfeso? Pedrinho, está aqui já na minha mão. Oh, Pedrinho, cara. Tá, vamos colocar aqui Éfeso. Agora que entra Éfeso. Pela primeira vez, Paulo chega lá em Éfeso. E chega, cadê Paulo? Paulo chega e vai para Éfeso. Vai para Éfeso. E deixa lá em Éfeso o casal, né? Áquila e Priscila. Você não sabe como meu coração ficou feliz agora que você perguntou. Pai amado.
Eu fico feliz, mas eu sou sincero. Ele saiu de Corinto e foi voltando para Antioquia, ele passou para Éfeso. Porque o lado da Europa, qual é o país que fica? Turquia. As 7 igrejas, não é Éfeso? E Éfeso não era uma das 4 cidades mais famosas? Qual eram as 4? Roma, Alexandria, Éfeso e Corinto. Tá? Atenas também era, podia colocar 5, tudo era famoso aí, os 5. Tá ok? Aí quando o Paulo estava lá em... Que é o nome desse lugar aqui? Qual é o nome desse lugar aqui? Isso, deixou quem? Isso, e ele ficou lá em Éfeso um pouquinho de tempo, mas ele falou assim, se Deus permitir, eu volto. Aí ele vai, passa por tudinho e tal, até chegar a Antioquia. Quanto tempo durou essa viagem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 anos. Quanto tempo durou a primeira viagem? Quanto tempo durou a segunda viagem? 3 anos. Isso é uma visão, né? Ou seja, cada vez Paulo estava aumentando o tempo. A terceira viagem, quanto tempo ficou? 4 anos. Então anote aí, que isso são informações sintetizadas, para você aprender. Tá ok? E na terceira viagem, logo depois de algum tempo, que ele fica lá em Antioquia, e mais uma vez ele volta visitando, antes de chegar a Antioquia, ele passa pelas igrejas de Galácia. As igrejas que ele fundou na primeira viagem, sempre lhe retorna. Isso é padrão de Paulo. Só um minutinho. Ele vai, planta a igreja. Quando ele volta para Antioquia, ele volta para aquelas mesmas igrejas, passando e saudando, fortalecendo. Isso na palavra de Deus se chama discipulado. Aí ele discipulava, falando para as pessoas, para as igrejas que ele montou ao longo da primeira viagem, ao longo da segunda, também ele fez isso. Quando ele voltou, passou lá pelas todas as igrejas, basicamente, até chegar a Antioquia. Tá ok? Terminou a segunda viagem, vai começar qual a viagem? Qual viagem vai começar? Certo. Na terceira viagem, Paulo sai e vai para uma cidade. Adivinha qual a cidade? Qual a cidade? Éfeso. Perfeito. Éfeso. E lá nessa cidade, em Éfeso, certo? Ele conhece um judeu chamado Apolo. Coloca aqui, tá? Coloca aqui. Apolo. Apolo era um profundo orador. E logo depois, Apolo foi para Corinto também. Mas depois ele saiu. Tá joia? Então ele estava, Apolo, natural de Alexandria. Qual é o país que fica Alexandria nesse tempo? Qual é? Curitiba? Qual é? Egito, certo, no Egito, certo. O Apolo é um homem culto, repita aí, culto, grande conhecimento das Escrituras, e tinha um enorme talento para pregar. Super conhecido ele. Então, Áquila e Priscila pegam, quem Paulo deixou em Éfeso? Quem? Aí, Áquila e Priscila pega Apolo e faz um curso de pós-graduação, porque ele não tinha muito conhecimento sobre Jesus. Então, Áquila e Priscila fazem um curso chamado pós-graduação do Evangelho para Paulo. Tá ok? Está na Bíblia, está em Atos. Tá ok? Então, Apolo está onde agora? Está onde? Apolo está onde? Em Éfeso. Perfeito. Junto com quem? Aonde está isso? Em Atos. Tá joia? Que mais? Enquanto o Apolo, cadê o Apolo? Enquanto o Apolo está lá em Coríntios, adivinha quem chega em Éfeso? Na terceira viagem, quem chega em Éfeso? Paulo. Ok, Paulo, estou terminando. E Paulo vai passar quantos anos em Éfeso? Não tem lugar que Paulo passou mais tempo do que esse lugar. 2 lugares Paulo gastou o maior tempo da sua vida pregando. Adivinha qual foi? Quantos anos? Quantos anos? 3 anos.
Nunca Paulo ficou tanto tempo numa só cidade. E foi na terceira viagem. E na segunda viagem, quanto tempo Paulo ficou em Corinto? 1 ano e meio, 18 meses. Fechou? Foram os 2 lugares que mais Paulo ficou. Tá joia? E agora, uma palavra de orientação para vocês. De uma pessoa fantástica. Ele está com a camisa, a cor da esperança. Cor verde, um sinal semáforo apareceu. Vamos falar agora das nossas normas no CENIB, tá? Uma das principais normas dela é vocês trazerem o caderno de vocês. Todo mundo trouxe o caderno para anotar, vocês têm que anotar, porque vocês aprendem mais, né? É comprovado isso. Depois, celular. Você tem que tirar tudo que, atrapalhe você. Agora, se, assim, eu tenho um caso importante com o celular, minha mãe está no hospital, ou algo assim, você não pode ficar sem, bote pelo menos no silencioso para não atrapalhar a aula, tá bom? Depois, temos a Bíblia. Todo mundo traz a Bíblia, estamos falando de uma carta muito importante na Bíblia, e tem que ter a Bíblia para nós lermos ela, né? E depois, temos atividade em casa. Quando você vem para cá, 1 hora ou 2 horas e meia, assim, 1 hora e meia, que você tem para aprender. Então, se você puder tirar um tempo na sua casa para estudar, para aprender mais sobre a palavra de Deus, tenho em vista que isso vai ser uma bênção para você. Depois, temos a questão da dúvida. Lá na NIB, eles proibiram as pessoas de levantar a mão para perguntar dúvida. Só que nós na Põe Palavra, a gente é tão legal que a gente deixa. Se vocês não estiverem entendendo assim, pode levantar a mão assim, aí perguntar. Ou senão você pode usar o grupo do WhatsApp que nós temos do CENIB para fazer alguma pergunta lá. Nós vamos responder vocês. Se não soubermos, vamos atrás tentar responder, tá? Então, em questão de dúvida, você pode levantar a mão, tá bom? Estamos combinados assim? E agora vem isso aqui, ó. Esse é o nosso semáforo. O semáforo serve para quê? Para manter a ordem no trânsito, né? E vocês sabem que temos o vermelho e o verde, né? Vocês estão vendo aquela plaquinha ali de avisos ali, ó? Vocês estão vendo lá? Todo mundo está vendo a plaquinha de aviso, né? Esse semáforo vai estar lá a partir de 4h30. Se tiver verde, você vai poder entrar e vai ganhar 1 ponto. Olha, ponto de graça, olha. Top, né? Mas se você chegar 5 minutos depois, se você chegar aqui 5 e 5 minutos e tiver vermelho, você não ganhará o ponto, tá bom? Você ficará sem ponto. Então, se você quiser um ponto de graça, né? Chegue cedo. Então, vamos lá. Anotem no caderno de vocês. Nós usaremos o método de pontos, tá? E nossa primeira pontuação será pontualidade. Pontualidade que eu acabei de falar do semáforo, né? Se você chegar e tiver verde, 1 ponto. Se chegar vermelho, nenhum ponto. Depois, presença. Presença, eu estava falando com o pastor e vai ter um peso muito grande, tá? Você ganhará 30 pontos na presença, olha. Show, né? Só você estar aqui, você ganha ponto. Depois, temos a meditação. Cadê? Todo mundo pegou a meditação? Pode me emprestar aqui, Carol, rapidinho a meditação? Obrigado. Todos aqui têm a meditação, né? Vocês veem aqui que tem segunda, terça, né? Se vocês olharem. E você tem que trazer essa meditação. E vai ter uma mesa ali, tá? Com a Vanessa ou o Pedrinho vai estar lá recebendo, tá? E ela vai verificar e vai ver se você fez tudinho. Se você tiver uma dúvida também durante a semana da meditação, pode perguntar no WhatsApp, ou pode ligar para mim, para o pastor, para o Railan, para a tia Leila, qualquer pessoa do CENIB, eles vão te explicar, tá? Sobre a meditação. E a meditação, ela vale 20 pontos, tá? Depois, temos a memorização da semana. Vocês podem ver aqui que tem aqui memorização da semana, né? Bem aqui no cantinho. Se vocês pegarem a meditação de vocês, tem aqui, né? 3 versículos. Atos 9, 15 e 16, Mateus 15 e 16. E você tem que decorar esses 3 versículos, tá bom? Chegar aqui também,
não sei se a gente vai pedir de vocês. Vou verificar isso e vou passar para vocês no grupo, tá bom? Mas decorem, tá? Vale pontuação. A memorização também vale 20 pontos, tá? Depois temos a leitura do livro de Coríntios. O pastor já passou 3, né? Que foi o capítulo 18, 17 e 16. Semana que vem vamos passar mais capítulos para vocês lerem e vocês ganharão 10 pontos, tá? Nessa leitura. Depois teremos a tão esperada prova final. Essa prova final vai valer... Opa! Não, Atos é para vocês memorizarem. Aqui, ó, tá aqui, ó. Atos... Foi Atos, pastor, que o senhor mandou ler? Tá, então foi Atos 16, 17 e 18, tá? Mas também teremos a leitura do livro de Coríntios, tá? Da próxima semana a gente vai dar para vocês ler o livro de Coríntios. E a prova final valerá 15 pontos. Juntando tudo, vocês terão 100 pontos. E a prova vai ser bem razoável, então se esforcem para presença, meditação e memorização, tá bom? E é isso. Agora o pastor vai. Obrigado. Aí, Pedrinho. Vamos lá, gente. Aonde nós paramos? Terceira viagem, não é isso? Certo? Na terceira viagem, Paulo vai para que cidade? Ele fica mais tempo? Quanto tempo ele fica? 3 anos. Quando ele fica esse tempo, 3 anos, nesse período, algum período dentro desses 3 anos, quem estava em Corinto? Apolo. Tá ok? Parei aí, tá bom? E Paulo não podia sair de Éfeso, porque ele fala assim, a palavra de Deus fala, Deus abriu uma grande porta para mim, eu não posso mais ir para aí. Mas por quê? Porque, entre essa parte que eu estou falando, alguns anos depois, lá em Éfeso, Paulo recebe visita de quem? Da Chloe, né? Então ele começa a receber informações que a igreja estava muito problemática. Então essa carta de Paulo para Coríntios é uma carta onde aponta soluções dos problemas que a igreja estava vivendo. E nesse momento, quando ele estava em Éfeso, escreve essa carta chamada 1 Coríntios, e que todos nós devemos ler essa carta de ponta a ponta. Na verdade, nós vamos ler mais de uma vez. Você vai ter que ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Você vai entender um pouco melhor, porque você vai entender uma carta de Deus para uma vida da igreja. Quem é da igreja do Senhor? Amém? Então ela escreveu também essa carta para nós, tá bom? Paulo, através do Espírito Santo. Ou seja, lá, abre sua Bíblia, antes de mais nada, em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5. Primeiro Coríntios, capítulo 5, rapidamente, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, fala assim, já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O que significa isso? Paulo está dizendo que já tinha mandado uma carta, porque Corinto tinha muitas pessoas o quê? Imorais, todo mundo sabe disso. Levanta o braço, todo mundo já entendeu que Corinto era uma cidade depravada. Então, Deus falou, se você está de Cristo, em Jesus, você não vai se envolver com gente imoral. Aí ele fez uma carta. Essa carta, ele cita isso nesse versículo. Só que essa carta se perdeu. Ela não foi preservada, Deus não quis preservar essa carta. Então nós não temos. Então se for contar mesmo, a primeira carta seria a segunda carta. E a terceira, a segunda carta que nós temos na Bíblia seria a terceira. Como nós não temos a primeira carta, que foi essa que eu acabei de ler, essa que nós estamos, essa segunda carta é essa primeira aí. Estão entendendo isso? Legal, continuando. Tá joia? Ou seja, a carta anterior ao Coríntios, certo? Antes dessa primeira carta, essa carta que está aqui registrada na Bíblia, ela não foi incorporada na palavra de Deus, certo? Mas
alguma coisa dessa carta é comentada em Coríntios 2, logo em seguida, não em Coríntios 1, tá bom? Ou seja, parece que lá em Corinto, tira um mapa para mim, por favor, gente, me ajuda aqui, me ajuda aqui, tira o mapa aqui, pode colocar aqui e tal, coloca isso aqui. Lá em Corinto, aparecia muitos problemas. E esses problemas a gente vai agora ler na palavra de Deus. Vamos lá, me ajude aí. Paulo começou a receber informações, notícias, que a situação em Corinto estava piorando. E não era só olhe para mim, não era só uma pessoa que estava falando, não. Tinha pelo menos 3 fontes que Paulo estava recebendo informações que a igreja estava com muito problema. Primeira fonte, vamos lá, primeira fonte. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Quem é essa fonte? Vamos lá, leia agora. Chloe. Chloe estava dizendo que lá na igreja havia muitas divisões, não estavam unidos, não havia um só pensamento, não havia um só parecer. Então, ele estava dizendo isso. Então, lá no verso 11, a família de Chloe já estava dizendo que estava tendo problema de briga, desunião, desavença e divisões. Grave problema. Segunda fonte, 1 Coríntios, procura aí. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 11. Verso 17, desculpe, errei aqui, 17, o 7 apareceu 1. Verso 17. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 17. Quem era a outra turma que estava dizendo que estava tendo problemas? Qual era esse trio? Estéfanas, Fortunato e Acaico. Estavam dizendo, porque foi feita uma visita de alguns irmãos que estavam em Corinto. Eles saíram de Corinto e foram para onde? Para Éfeso. Quem estava em Éfeso? Paulo. E Paulo ficou sabendo de Chloe, primeira. Ficou sabendo da família lá de Estéfanas. Que mais? Fortunato e Acaico. Terceira fonte, lá em 1 Coríntios 7:1. Eu já comentei com vocês. 1 Coríntios 7:1. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 1 Coríntios 7:1. Vamos lá, logo no começo, 1 Coríntios 7:1. O que fala? Vamos lá, gente. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. O que eles escreveram? A primeira carta que ninguém sabe, que se perdeu. Então, Paulo está dizendo, tem dados de um relatório que o próprio Corinto, os irmãos da igreja, mandaram para ele, dizendo que as coisas não estavam bem. Ou seja, eram 3 coisas, 3 informações falando a mesma coisa. Quais são as informações? Primeiro, na igreja haveria grupinhos. A gente não pode ter grupinhos dentro da igreja, só pode ter uma família. Amém? Amém, pessoal? Amém? Então, os grupos, tem muito mais a ver com a personalidade do líder do que com a verdade. Ou seja, às vezes o líder, por ser uma característica forte, as pessoas começam a elogiar o líder e não elogiar Jesus. Começam a ver que um certo homem está certo, um certo homem está errado. Você não tem que olhar nem para o homem que está certo, nem para o homem que está errado. Você tem que olhar para o homem perfeito que é Jesus. Aí começa a divisão. Eu sou de A, eu sou de B. Isso está mais vivo que vocês possam imaginar. Alguns dizem, este aí é meu professor, este aí é meu líder, este aí é o único que sigo e ouço, causando divisão. Outro tópico das notícias ruins. Eu estou falando de quê? De problemas que estavam em Corinto, que Paulo tinha recebido de 3 fontes.
certo? Falta de humildade, falta de consideração, falta de amor para com os outros, muita indiferença. Todos em Corinto podiam ver os crentes se processando perante os tribunais. O mundo estava ditando as normas para a igreja, não a igreja dando as normas para o mundo. Inverteu. Corinto não estava na contramão do mundo, Corinto estava na mão do mundo. Porque quando tem alguma coisa entre um irmão e o outro, não tem que levar para o tribunal, que lá no tribunal não tem ninguém que é de Cristo. Será entre nós não há ninguém que tem maturidade para resolver a questão? Continuando. Eles, o pessoal lá de Corinto, estavam fascinados pelo fantástico, pelo espetacular, o extravagante, queriam ver milagres, sinais e maravilhas e dons extraordinários. Pode ser que aqueles hobbies famosos que os corintianos tinham de ir lá na praça, o nome da praça, Ágapo, para ver, ouvir os filósofos falando disso, eles quiseram trazer para a igreja. Mas na igreja só tem um que é mestre. Quem é? Jesus Cristo. Continuando. Os cultos estavam uma bagunça. Ninguém se entendia. Há erros doutrinários. Ou seja, coisas, doutrinas básicas que o povo estava... Paulo ensinou uma coisa e o povo estava querendo fazer outra. Certo? Ou seja, Coríntios virou um tipo de democracia que levava a desafiar todas as formas de autoridade, incluindo a autoridade do próprio apostolado Paulo. Paulo teve que defender o seu apostolado, porque nem às vezes o próprio apóstolo estavam querendo respeitar, ter autoridade. Tá? Ou seja, como isso era possível? Como é que esses cristãos podem cuspir, podem chutar aquilo que eles falavam e acreditavam? Não parece atual demais? Não parece atual? Você conhece alguém que hoje está chutando o evangelho, mas antes aceitou o evangelho? Continuando. Parece que, na verdade, essas situações não têm desculpas, são indesculpáveis. Como podiam essas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tivessem se afastando dos seus alicerces? Como podiam deixar que o mundo ao seu redor ainda os influenciasse de maneira tão negativa? Terceiro, como as pessoas que deveriam ter um firme conhecimento da palavra, estavam se portando de maneira tão incoerente com o Evangelho. O Evangelho diz uma coisa, Deus aponta uma direção, e a gente quer fazer a direção oposta. Por tudo isso, Paulo chama um companheiro, chamado Sóstenes. E lá em Éfeso, por coincidência, o mesmo cara que foi espancado naquela época, agora se tornou companheiro de Paulo. E os dois escrevem a carta. Qual é a carta que os dois escrevem? Para quê? Para resolver esses problemas. Obrigado. Tá ok? Pode tirar. Então, pode tirar. Bom, tira isso aqui. Tira isso aqui. Coloca aqui o Coríntios. Peraí, tira aqui. Peraí. Isso. Obrigado, Pedrinho. Isso. Aí coloca aqui. Esse aqui, a gente tirou? Não, esse aqui fica. Rafael, tira para mim um mapa. Rafael, me ajuda aqui, Rafael. Tá bom. E aí Paulo chama o seu companheiro Sóstenes, um senhor já de idade, certo? Tira o mapa, para a gente já vai usar. Pode colocar aqui, ó. Tá, para alguém. Porque o nosso quadro é pequeno, tá, gente? Aqui não dá para colocar tudo, tá bom? E Paulo chama o seu companheiro, o ex-chefe da sinagoga, que também conhece de perto a realidade de Coríntios. Quem conhece mais quem viu lá? E quem é esse cara? Sóstenes. Conhece tão bem a situação de lá junto com Paulo. E os dois escrevem 1 Coríntios, certo? E começa a ditar uma carta, que a conhecemos como uma carta, primeira carta de Coríntios. Próximo. Josué. E agora vamos começar a carta de Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios.
Mas antes, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês escrevessem uma carta para essa cidade aqui que era cheia de problemas, cheio de pecado, como você ia começar a escrever nessa carta, né? Responda aí na sua mente. Paulo começou escrevendo assim: eu sou o apóstolo de Cristo, chamado para esta tarefa, não para a minha vontade, mas pela vontade do próprio Deus. E vocês são a igreja de Deus, que estão em Coríntios. Nenhum ser humano seria mais responsável pela existência daquela igreja do que Paulo. Paulo se esforçou muito para que aquela igreja ela fosse fundada ou tivesse conceitos de Deus. Só que a igreja não era de Paulo, a igreja era de Deus. A igreja sempre se manteve em problemas, sempre teve descrições ruins, né, com imoralidades, pecados. E ela se definia na função de uma igreja que era contaminada pelo mundo. E a sua personalidade ou metodologia era talvez errada. Deus é o fato e o constante dessa igreja. Então Deus, ele estava nessa igreja. Paulo prossegue falando assim: vocês pertencem a Deus, são santificados. O que significa ser santificado, que aprendemos na última matéria? Separados, isso, ser separados. E Paulo não excluía dizendo assim, ó, Paulo não falava assim: cansei, vocês não aprendem, vocês são uma igreja difícil. Pelo contrário, o que ele fazia? Ele fazia guiar de novo. Quando ele fala isso, ele guiava de novo as pessoas para o caminho de Deus, ele guiava as pessoas para voltar-se a Deus. Paulo não esquece por um minuto sequer que eles pertencem ao Senhor. São chamados à santidade e por isso vale a pena persistir com eles. Ou seja, por isso vale a pena persistir com eles. Poxa, o som não funcionou, né, mano? Tá. Era para ter uma sirene aí, só que o meu sonoplastista ali falhou. Quando ele fala assim, mas valia a pena persistir com ele, vamos dar uma atenção especial aqui, né? Já pensou? Paulo sabendo de todos os problemas ali e ficar persistindo? Paulo devia ser um homem muito persistente, né? Porque aquela igreja, aquele lugar, era um lugar tão ruim, mas ele persistia. Tanto que ele passou a maioria da sua vida lá, não foi? Ele persistiu lá, ele falou, essa terra vai ter frutos. Primeiramente, não pense por um minuto sequer que essa carta pode ser apontada de dedo para aquelas pessoas de Coríntios. Não pense que essa carta foi escrita só para aquelas pessoas de Coríntios. Não. Essa carta foi escrita para todos nós, para mudarmos. Abram a Bíblia em 1 Coríntios 1:2. Primeira Coríntios 1:2. Ele fala assim, ó: a igreja de Deus que está em Coríntios são santificados em Cristo Jesus. Jesus é chamado para ser santo, que todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala isso, ele está falando de todos, todo mundo. Nós, os brasileiros, nós, os manauara, nós, as pessoas que vivem e frequentam a Nibe. Aquela sociedade era totalmente corrupta e às vezes era uma sociedade muito ruim. E existia uma coisa chamada pecado lá, que eles tinham os pecados meio ruins, que era o pecado da divisão. Eles tinham pecados de divisão, vocês podem ver aqui. Eles tinham o pecado da confusão, eles faziam muita confusão. Eles tinham o pecado da divisão, confusão. Eles tinham o pecado da imoralidade. Eles tinham o pecado da imoralidade. Eles tinham o pecado da imoralidade. E tinham o pecado da imaturidade. Eles eram criancinhas, infantis. Mas no meio dessa bagunça toda, no meio desse rolo todo,
Paulo enxergava algo bem importante lá. Ele tinha uma perspectiva, uma pequena esperança, uma luz na fim do túnel, que Paulo olhava para eles com os olhos espirituais, que no meio dessa bagunça ali, ele enxergava, sabe o quê? Ele enxergava todo mundo está vendo? Ele enxergava a graça de Deus. Ele enxergava a graça de Deus. E ele até diz assim, ó, em 1 Coríntios 1,4. Leiam lá, 1 Coríntios 1,4. Abram sua Bíblia. Ele fala assim, ó. Sempre dou graça ao meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele deu e vocês receberam em Cristo Jesus. Leram aí? De novo, ó. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que Ele deu para vocês em Cristo Jesus. Quando Paulo olhava a igreja com os olhos espirituais, ele não olhava a igreja, vamos dizer sempre assim, de óculos rosa. O que é o óculos rosa? É quando você tem o seu próprio pensamento, a sua própria ideia. Ele não olhava isso. Ou quando ele... Você já assistiu aquele filme Matrix, que ele tem a pílula azul e tem a pílula vermelha, né? E ele dá a pílula azul e ele muda o pensamento dele sobre a humanidade, né? E ele começa a fazer várias coisas, desviar de bala, né? E ele não tinha esse pensamento. Paulo, ele tinha um pensamento espiritual. Claro que ele via os problemas, mas acima de tudo, as evidências que ele esperava que Deus estava com ele, que Deus tinha dado a graça para ele, ele acreditava nisso. E ele continua ali no verso 2. Vocês foram chamados para serem santos. Aí no verso 5 ele fala assim, ó, foram enriquecidos em palavra e em conhecimento. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, ele fala no verso 6. Tudo isso aqui em 1 Coríntios, tá? Eu estou iniciando a carta, dando uma pequena introdução nesta carta. No verso 7 ele fala assim, não lhe faltai nenhum dom espiritual. No verso 8 ele fala assim, vocês serão mantidos firmes até o fim. Verso 9, vocês são beneficiários da fidelidade de Deus. E no verso 9 também ele fala assim, vocês foram chamados à comunhão com o seu Pai, Jesus Cristo. Repare que todos os verbos acima são o quê? Passivos. São verbos onde Deus fala com calma, com paciência, porque Paulo acreditava que aquele povo poderia ser transformado. Ninguém culparia Paulo, eu acho que ninguém aqui culparia Paulo se ele chegasse assim, ei, vocês estão tudo errado. Vocês são tudo errado, vocês são tudo bando de pecadores, né? Ninguém culparia ele. E aquilo que ele estava falando era verdade, era o que estava acontecendo. Mas não, Paulo manteve o foco nas evidências de que aquele povo pertencia a um corpo de Cristo. Por isso ele persistia em fazer o trabalho árduo, instruí-los e exortá-los e discipliná-los, a corrigir e voltar no caminho de Deus. Muitas vezes as pessoas têm medo do que o seu líder fala, ou até mesmo fica com raiva, porque ele falou alguma coisa, mas aquilo é a função dele, de exortar você, de ensinar você a voltar. E era isso que Paulo fazia em Coríntios. Paulo sabe que apesar da carnalidade que se criava ali, e da tolice que eles tinham muito, todos os outros problemas, ele ainda invocava o nome de Jesus Cristo, ali naquela igreja, em todas as partes. Ele fazia parte de uma igreja, de um corpo de Cristo. Então, a igreja de Coríntios, ela faz parte do amor de Deus na nossa vida. Então, assim como Paulo viu graça na nossa vida, nós hoje temos graça, que é a salvação que ele deu para nós. E agora vamos com a conclusão com o pastor Wagner. Oi, vou terminar, porque nosso tempo já estourou, tá bom? Mas é muito simples a colocação. Irmãos, é muito importante a carta de Coríntios. Ela mostra que a igreja, ela não pode ser pastoreada sem o evangelho da verdade. Ela mostra que pela igreja, irmão não pode viver fora do evangelho. Amém? Então lá a igreja, lá, tinha muitos problemas acontecendo. Pedrinho, me dá aí, Pedrinho, rapidinho. Tudo.
na igreja, pode colocar em cima, João. Na igreja de Corinto, obrigado, meu filho. Tá bom, pode colocar. Na igreja, ele estava tendo problemas diretos, e ele estava usando uma lente do próprio Evangelho, e estava escrevendo a carta pelo Espírito Santo. Todos nós temos um problema, não existe igreja perfeita. Primeiro ponto, o problema existe. Segundo, você quer a solução do problema? A solução vai ser o Evangelho. É isso que ele estava querendo dizer. Segundo passo. A resposta dos problemas é o Evangelho. E qual é essa condição? São as boas novas. E nessas boas novas, nós temos uma vida diferente. Nós temos na nossa vida, na igreja, relacionamentos. Nós temos que se relacionar com todos. Nós temos nossos relacionamentos com a nossa família, dentro da nossa própria casa. Nós temos relacionamentos com a nossa comunidade, no qual Deus nos colocou. Nós temos um relacionamento no nosso campo de trabalho, onde nós temos que dar o nosso testemunho. Tudo isso porque Paulo colocou a resposta com uma nova lente, a lente do Evangelho, da palavra de Deus. Para quê? Que cada parte, observando a vida através do Evangelho, todos os problemas constituindo, que viam problema de família, até filho deitar e ter relacionamento com madrasta, tudo isso, Paulo estava observando cada parte da vida através do Evangelho, Deus usando Paulo através do Espírito Santo, amém? Tem muitas coisas mais que a gente vai falar de 1 Coríntios, mas isso só no próximo domingo, tá bom? Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos lá. Obrigado aí, desculpe aí o nosso horário, tá? Passamos um pouco do horário.